Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos uma vez juntos aqui na nossa aula de quinta-feira, aula de produção de texto. Eu sei que vocês gostam, mas eu ainda estou deixando muito tranquilo ainda para vocês que possam compreender esse nosso novo gênero, que é o artigo de, ou no caso, nós estamos trabalhando o artigo de opinião. No caso, tem outros tipos de artigo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Eu ainda não vou entrar na questão de estrutura e no caso também de características, porque eu quero que você compreenda principalmente a questão da definição dele. Então, na nossa aula anterior nós vimos o que é a sua definição, o que ele trabalha, e eu quero frisar mais uma vez aqui sobre o que o artigo de opinião ele faz. Então, eu vou aplicar a aula de hoje sobre isso e eu quero que você compreenda. Nas nossas próximas aulas, aí sim, eu vou começar a trabalhar a questão de estrutura, posso também trazer alguns outros tipos de artigo, porque não existe somente o artigo de opinião, como eu já disse nas aulas anteriores. Então, assim, vamos trabalhar sobre isso e aí nas próximas aulas nós vamos destrinchando os outros tipos de artigos, características, estruturas, tipos e outros mais. Tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje e vamos compreender um pouco mais sobre o artigo de opinião. Vamos lá! Artigo de opinião. O artigo de opinião pertence ao tipo argumentativo e tem a intenção de apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos, em que estão sendo apresentados fatos, dados estatísticos, discursos de autoridade, para fundamentar a tese apresentada. A ideia é a de que, por meio da linguagem verbal e escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbitos internacionais ou voltadas aos valores sociais e à ética. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. Ok, você observou que no caso eu grifei nessa questão da linguagem verbal. Por quê? Porque opinião qualquer pessoa pode ter. Artigo é uma construção nisso. Então não é somente eu falar sobre um determinado tema e ir falando, no caso aqui, para uma câmera. Porque muitas vezes pode se confundir com os youtubers e aqueles digitais influencers que existem. Os digitais influencers e os youtubers, no caso, eles não usam uma linguagem escrita verbal. Eles só usam uma linguagem verbal, uma linguagem que você utiliza. Então, ou seja, eles podem trazer a opinião deles em determinado assunto, podem, porém eles não classificariam na questão de artigo de opinião. Por quê? Porque no caso do artigo de opinião, ele vai trazer um fundamento, é um estudo, é uma pesquisa, tem todo um amparato a respeito do que ele está tratando. Ele pode citar uma pesquisa, ele pode citar o estudo que ele fez, ele pode citar a fonte de onde ele está tirando aquilo. Então tudo isso está embasado no artigo de opinião. Então, ou seja, isso contribui, no caso, para o que ele diz assim na questão sociedade. Porque vamos supor, se alguém, um jornalista que está querendo debater sobre um assunto, e ele, vamos supor, um meio ambiente, aí ele vai debater sobre aquele assunto, ele pode até ler, eu li um artigo do fulano de tal, vamos supor, um artigo do Adriel, falando sobre o meio ambiente, o artigo da Juliane, que fala das queimadas, um artigo lá da Esther, que fala sobre a arte, e assim vai. Então tudo isso fala sobre tem que ter um embasamento. Então essa pessoa que leu esse artigo, ela vai ver e ela vai, poxa, esse artigo fala sobre isso e eu não sabia. Então é uma coisa que contribui para o conhecimento. Então eu queria deixar bem claro essa questão de diferença. Uma coisa eu estar aqui falando para vocês, expondo opiniões,
mas eu não tenho estudo, eu não tenho uma pesquisa que me embase, eu não tenho um conhecimento que me traz à luz daquilo que eu estou tentando falar. Então, no caso, não cairia na questão de artigo de opinião, seria apenas uma parte de opinião do meu ponto de vista. No caso aqui do artigo de opinião, é escrito, é redigido. Se duvidar, tem pessoas que colocam textos e textos a respeito disso. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido a respeito disso. Tá ok? Então, na nossa próxima aula, eu já vou trabalhar um outro tipo de artigo e eu espero que você também já possa se ligar nisso, tá ok? Então, vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de um autor desconhecido que diz: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Então, nossa aula vai finalizar por aqui. Espero que você se divirta, brinque bastante, mas estuda, tá ok? Um abraço virtual e até a próxima! Olá, alunos do 6º ano, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então tá, vamos lá na página 14, 15, 16 e 17, a gente vai falar sobre distúrbios e comportamento alimentar. Então vocês coloquem nessas páginas a data de hoje, que é dia 20/8/2020. Distúrbios de comportamento alimentar. O que são? São alterações relacionadas à alimentação, geralmente associadas a mudanças de modo de vida das pessoas. Elas podem ter relação com o funcionamento do organismo ou mesmo com mudanças no estado emocional. Olha só, temos essa imagem que está no livro de vocês, tem esse textinho dizendo assim, ó: muitos dos distúrbios alimentares são ocasionados por mudanças de estado emocional de cada organismo. A ansiedade, estresse, nervosismo podem estimular a produção de ácidos estomacais em excesso. Até mesmo a sensação de bem-estar e alegria pode ter relação com a liberação de substâncias no intestino. Isso mostra como os sistemas do nosso organismo estão interligados, relacionados entre si. Portanto, devemos estar saudável emocionalmente para que o funcionamento do nosso sistema digestório também esteja bem. Olha só, vamos falar primeiro de obesidade. Isso ocorre quando ingerimos e absorvemos quantidade de nutrientes maior que aquela que a gente utiliza para produzir energia para a realização de nossas atividades diárias. Bom, a obesidade ela tem atingido mais pessoas por causa dos hábitos de vida e, consequentemente, da alimentação. O que está dizendo isso aqui? Quando a gente se alimenta, come e não gasta essa energia, que acaba produzindo no nosso organismo, isso acaba transformando ali o alimento ali em gordura. A gente não utiliza aquilo ali. Por causa hábitos de vida, tivemos que, todo mundo fala, estamos na correria, é trabalho aqui, é trabalho ali. Acaba que com isso a pessoa come alimentos mais fáceis, com gordura, com sal, açúcar. Isso tudo é o que? Alimentos mais energéticos, A gente, na verdade, costuma comer os alimentos, justamente os energéticos, que a gente não gasta. Isso vai causar o quê? Vai se transformar em gordura dentro do nosso organismo, que é a obesidade. Bom, alimentos ricos em gorduras, sal, açúcares e ultraprocessados. O que é isso? Ultraprocessados. É aqueles alimentos que são jogados muito químicas para eles serem conservados mais tempo, coisas assim artificiais que fazem mal, que trazem doenças, tanto de obesidade como de câncer, de várias doenças. E esses alimentos têm sido consumidos com maior frequência, resultando no acúmulo de gordura no organismo. Porque eles são mais fáceis de comer, já estão prontos, são alimentos mais pré-prontos, por causa da nossa correria do dia a dia, não tem tempo de cozinhar uma alimentação mais saudável, de preparar uma salada e tal. A taxa de obesidade ela tem aumentado, inclusive em crianças, que normalmente as crianças elas gastam mais energia, elas correm, elas brincam, elas pulam,
mas mesmo assim até os hábitos de vida, né? Hoje em dia a criança já está tendo um outro tipo de atividade, fica mais ali brincando no tablet, no computador, já é uma coisa mais, né? E acaba que também está sendo atingida ali pela obesidade. Além de hábitos alimentares inadequados, os fatores genéticos, que são os fatores genéticos? A própria tendência da pessoa, né? Seus pais, né? Uma coisa hereditária, seus pais já têm essa facilidade com isso, de ter a obesidade, então vai gerando para os seus filhos também. Problemas emocionais, né? A pessoa está ali ansiosa, acaba comendo ali para, né, aliviar ali aquela tensão. E também o sedentarismo, que a pessoa não faz um exercício físico, não faz uma atividade. Isso tudo vai ali acelerar, né, vai proporcionar essa doença, né, atingir a pessoa, a obesidade. Curiosidades. Olha só, nosso corpo armazena energia na forma de gordura como uma maneira de garantir que tenhamos energia em um momento de falta de alimentos. Isso funcionava muito bem quando não havia geladeira e supermercados e os seres humanos precisavam se deslocar e contar com a sorte para conseguir coletar frutos ou caçar animais para se alimentar. Nessas circunstâncias, a energia armazenada era consumida durante as longas distâncias percorridas em busca de alimento. Então, esse fato de nosso organismo guardar em forma de gordura, na verdade, funcionava quando não existia essa tecnologia de ter geladeira nem nada. Hoje em dia está tudo mais fácil. Antigamente, que precisava caçar, que precisava percorrer longos caminhos, essa energia que foi acumulada em forma de gordura ela era gasta. Então, por isso que não tinha problema com a obesidade. Hoje a gente já não gasta um tempo maior e é uma procura maior, anda distâncias para conseguir caçar ali um animal para fazer uma fogueira e comer. Não, a gente só vai ali no supermercado, prepara ali o alimento e come. Então a gente não gasta muita energia para isso. Então, antigamente funcionava, o nosso sistema era preparado para isso, porque a gente gastava realmente. Mas hoje não, por isso, né, a obesidade acontece. Aí a gente vai falar sobre anorexia e bulimia. São duas coisas bem parecidas, mas não são iguais. Olha só, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa são dois tipos de transtornos alimentares associados a determinados comportamentos. O indivíduo, né, a pessoa, ela tem preocupação exagerada em estar magro, sente culpa após a refeição ou deixa ali de se alimentar. Vamos falar da anorexia aqui, ó. Afeta principalmente jovens e adolescentes, utilizam métodos inadequados para a perda de peso, optando por dietas exageradamente restritivas. Agora, anorexia nervosa, só ela no caso. O que acontece? A pessoa tem um medo intenso ali de engordar e isso causa distorção na imagem corporal, né? E aí a pessoa quer emagrecer, ela se olha no espelho, se vê gorda. Aí ela quer porque quer. Pode estar magrinha, mas ela fica com aquela distorção de imagem. Então ela vai cada vez mais se restringindo na alimentação. Olha, ela inicia-se a restrição de alimentos mais calóricos, ela vai tirando aqueles que, né, os alimentos que tem mais calorias ali para emagrecer. Só que daí de um tempo, ela vai tirando os outros tipos de alimentos. Isso vai causar o quê? Desnutrição, ela vai tirar os nutrientes essenciais para ela. E depois ela vai, além da desnutrição, também a desidratação. Isso daí é um transtorno muito sério, que acontece mais nessa idade de adolescente, porque está saindo de uma fase de criança, está indo para uma fase de adulta. E aí muitas vezes não aceitam, o corpo está em transformação, quer estar sempre naquele sonho do corpo perfeito e acaba atingindo aí esse público, né, essa doença. A bulimia nervosa. Também é pelo desejo de perder peso, só que ao mesmo tempo tem a compulsão alimentar, elas andam juntas. O indivíduo, ele come descontroladamente, só que em seguida ele usa métodos de compensação inadequados, provocando vômitos, né? Provoca vômitos para... Ela acabou de comer, vou comer um monte de coisa aqui, comeu. Só que ele vai lá, provoca o vômito, para quê? Para não engordar. Também uso de laxantes,
Laxantes são remédios que fazem com que o intestino fique solto, então a pessoa vai ter ali diarreias, né? Não é diarreias, né? Na verdade vai soltar, né? Então não vai nem absorver direito os nutrientes, vai eliminar ali o que ela comeu. E também vai tomar remédios para diminuir o apetite, dietas inadequadas e também prática exagerada de exercícios físicos. Isso daqui, no caso, estamos falando de bulimia. Essa doença ela causa erosão do esmalte dentário, fraqueza, cansaço e diarreias, como eu falei para vocês, pelos remédios que acabam tomando e aí causando esse problema aí para essa pessoa. Os sintomas, muitas vezes, eles não são evidentes, né? Por isso que é difícil o diagnóstico. O tratamento, ele exige psicólogos para conversar com esse paciente ou essa paciente, para estar conversando, falando que, né, não é bem assim e tal. Nutricionistas que vai fazer uma reeducação alimentar, falar da importância de consumir determinados alimentos, e também de médicos, né? Médicos para dar remédios, às vezes causou um outro problema físico na pessoa, também vai precisar desses 3 profissionais para ajudar no caso dessas doenças. Bom, gente, aí é necessário conversar sobre os padrões estéticos associados ao culto ao corpo e à magreza, né? Muitas pessoas têm aquele desejo, aquele sonho, né, de ser magro, mas nem sempre isso, quer dizer, na verdade nunca isso é bom, né? Ficar sendo muito magro assim, acaba causando essas doenças. Então é necessário conversar sobre isso, aceitar o seu corpo. Lógico, você também não vai ficar só por causa disso eu vou comer e ficar obeso. Não, é levar uma vida saudável, cuidar da alimentação, né? E continuar a vida, lá de pensar assim, vou ser magro a todo custo, fazendo essas práticas que faz muito mal para a saúde. E o que é importante considerar na hora de escolher o que comer? Temos ali o Guia Alimentar para a População Brasileira, que nos diz alimentar-se com alimentos in natura ou minimamente processados, que eles indicam que é o mais saudável para a gente. E aí temos no livro de vocês um quadro que vai descrever esses diferentes tipos de alimentos. Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais que não sofreram nenhuma alteração, né, na sua composição. E estão lá os legumes, as verduras, as frutas, mandiocas, outras raízes e tubérculos. Esses aqui são os mais saudáveis que o guia indica para a gente comer. Aí ele também fala sobre os alimentos minimamente processados, que o próprio nome diz, que ele foi minimamente processado, ou seja, ele foi alterado sim, mas foi pouco. E aí são eles: grãos secos, empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizados. Então esses aqui, eles sofreram poucas coisas que não fazem tão mal, assim, uma pasteurização, refrigeração, lavaram ele, cortaram, fermentaram, mas ainda não é uma coisa que faz muito mal pra gente. Agora, os alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas de substâncias extraídas de alimentos, óleo, gordura, açúcar, amido, que é um tipo de açúcar também, proteínas, e os sintetizados em laboratório, que temos ali os corantes, aromatizantes, realçador de sabor e vários tipos de aditivos. Então isso aqui é uma bomba para a nossa saúde, né? Aditivos, né? Corantes, aromatizantes, tudo isso em excesso causa uns problemas de saúde muito sérios na nossa saúde, como câncer, pressão alta, né, por causa do sal, gordura, infartos, tudo isso acaba prejudicando a nossa saúde. Todos esses alimentos que estão incluídos ali nos biscoitos, que temos ali muito conservantes ali, guloseimas, né, alimentos instantâneos, né, aquele miojo que a gente gosta, né, que é muito mais rápido de fazer, refrigerantes, que ele é rico em açúcar, muito açúcar, salgadinhos de pacote e embutidos, esse aqui tem muito corante e muito sal também, portanto pode até causar um problema ali nos seus rins, cálculos renais. Então esses alimentos aqui que o guia fala pra gente
evitar de comer. Lógico que a gente não vai, né, deixar de comer, né? Mas evitem. Procure mais os alimentos in natura e os minimamente processados. E a gente precisa diversificar os alimentos, porque nenhum alimento sozinho ele vai ter os nutrientes necessários, exceto o leite materno. Só que ele está só na fase de amamentação, quando a gente é bebezinho. Só ele é suficiente para o bebê. Mas quando a gente cresce, a gente precisa de diversificar isso. E aí a gente temos uma foto aqui do prato brasileiro, olha só. A clássica combinação brasileira de arroz, feijão é muito rica em nutrientes que, complementados com alimentos de origem animal, uma proteína, e de vegetais ali, como raízes, tubérculos, verduras. Isso tudo já modificou, já deu uma cor diferente aqui para o seu alimento. Então aqui tem vários tipos de alimentos, porque o nosso organismo ele precisa de vários nutrientes. Se você comer só arroz, você vai ter só os nutrientes do arroz. Se você comer só a carne, só da carne. E o outro vai faltar. Isso também causa desnutrição. Não é só você estar magro ali, você é a pessoa esquelética que está desnutrida, não. Uma pessoa que está andando como você vê, ela pode estar com falta de algum nutriente. Então o ideal é diversificar esse prato aqui. Quanto mais colorido, significa que tem mais diferentes nutrientes necessários para o nosso corpo. Tá bom? Uma dica aí, coloque bastante salada aí que vocês vão se dar muito bem. E também, para ter uma alimentação saudável, vocês precisam, lógico, higienizar, lavar bem as mãos para evitar ali de pegar algumas verminoses, né? Escolher uma técnica de preparo, que é isso? Vamos pensar, você vai fritar o bife ou você vai assar numa assadeira? Qual é o melhor? É você assar, por quê? Porque você vai eliminar ali o óleo, que faz mal para a nossa saúde. Então a técnica também influencia. E comer com regularidade e em ambiente apropriado. Com regularidade, não exagero e nem tão pouco. Tá bom? Isso aí são dicas para uma alimentação equilibrada. E aí temos a atividade do livro didático, página 17, 18 e 19. E também temos a atividade do livro de atividades, que é a página 4, 5, 6 e 7. Então, faça esse exercício e na próxima semana a gente vai corrigir. Um beijo, um abraço a todos vocês. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula de geografia. Agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade da página 14 e página 18 do livro de geografia de vocês, ok? Vamos lá então a nossa correção. Lá na página 14, na questão número 1, ele está pedindo aí para vocês relacionarem, né? Em relação às três diferenças de tipos de chuvas que nós vimos lá na nossa última aula, complete as frases a seguir. Agora a gente vai ver lá. Na letra A, as chuvas, o que? Convectivas, também são conhecidas como chuvas de verão e ocorrem quando o ar úmido aquecido se eleva para os níveis mais elevados da atmosfera, se resfria e se condensa. Então, eu coloquei só a questão aí, tá? Chuvas convectivas aí. Na letra B, as chuvas frontais ocorrem quando uma massa de ar quente e úmido se encontra com a massa de ar fria. Então, coloquei a questão aí também. Na letra C, as chuvas orográficas estão relacionadas às elevações aí do relevo, que fazem com que as massas de ar úmida ganhem altitude, se resfriem e se condensam, tá? Na questão 2, ele está perguntando o seguinte: no lugar onde você mora, já houve enchente provocada pelas chuvas de verão? Quando? Aí vocês vão responder sim ou não. Podem pesquisar também essa questão. Questão número 3. Que atitudes a população pode tomar para evitar enchentes? Aí vocês vão relacionar o seguinte. No caso, eu coloquei alguns pontos aí, né? Que atitudes a população pode relacionar, no caso, evitar
para que ocorram enchentes. Medidas que evitem aí a poluição, como jogar lixo no chão, não construir residências em locais inapropriados e também que ocorram aí a questão da inundação, né? São algumas medidas. Questão 4, o que significa pressão atmosférica? Nós temos aí a pressão atmosférica, ela corresponde ao peso da camada que o ar nos envolve. Questão 5, explica a influência da altitude na variação da pressão atmosférica. Então, a gente tem aí que o peso da pressão, no caso, atmosférica, ela vai diminuir à medida que a gente se afasta do nível do mar. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais alto, no mais ponto a gente estiver, menor será aí a pressão atmosférica? Então, com a altitude do ar, ela se torna cada vez mais rarefeito. Então, isso é escasso, né? A falta de ar. No caso, essa pressão atmosférica, ela vai ser menor nas altas temperaturas. Então, portanto, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, ok? Então, essa aí é a correção da página 14. Agora, a gente vai à correção da página 18, a questão 1, 2, 3 e 4. Na primeira questão, você vai pegar o material de apoio de vocês para poder responder essas questões aí. O que é comum no processo de formação dos seguintes fenômenos atmosféricos? Furacões ou tufões, né? E também dos ciclones. Aí nós temos aí que todos eles são fenômenos associados à grande quantidade de ar que se deslocam de forma organizadas em colunas verticais. Eles executam um movimento giratório muito rápido, no caso em função da energia do Sol e também do movimento de rotação da Terra. E aí na questão 2, né, que fator diferencia os ciclones dos furacões ou tufões? Aí nós temos aí que o principal fator, ele vai, no caso, corresponder à velocidade do vento. Então, o ciclone, ele é formado por ventos mais amenos e quanto mais intensos, né, quando são mais intensos, passa a ser chamado de furacão ou tufão. Então, aí está a diferença desses três aí, né, dos dois no caso. Questão 3. De acordo com a ilustração, cite a origem dos ventos que formam os ciclones e os furacões e expliquem aí o processo de formação. Então, nós temos aí os ciclones e os furacões, eles têm origem no mar, quando as águas elas atingem 27 graus na superfície e evaporam. O vapor de água, ele é aquecido, sobe para as camadas mais frias da atmosfera, condensa e se formam as nuvens da tempestade. É como se fosse o ciclo da água aí. Só que quando ele sobe, né, quando a condensação ela vai se formando aí as nuvens, ocorre o quê? Que essas nuvens elas ficam tão carregadas e vem a ação do vento à atmosfera que ela não consegue descer. Então a condensação ela vai liberar muita energia e vai criar aí uma zona de baixa pressão no topo, que vai atrair as correntes ascendentes do ar. Então o ar ele vai ficar basicamente preso ali entre essa condensação. E aí essa chuva, quando ela vai cair, que no caso seria uma chuva, ela vai se pressionar e vai cair tudo de uma vez. E o vento também vai ajudar, formando aí essa questão dos ciclones. Então todo o ar ele é atraído para o olho do furacão, tornando o fenômeno mais forte, ok? Então juntando aí a condensação, né, que é a pressão da chuva, do ar também e do vento, olha só, uma mistura só, ocorre aí os furacões e também os ciclones. Aí a gente tem um exemplo, né, dos três aí, né, o furacão, ciclone e o tufão, certinho? Então essa é a correção aí da nossa atividade. Aí eu vou deixar para vocês, né,
Lembrando, eu quero que vocês sempre lembrem a diferença entre tempo e clima, tá ok, gente? Os elementos, né? As chuvas que a gente viu durante a nossa aula também, como que ocorre, quais são aí, né, no caso o tempo atmosférico e o clima, como é que a diferença dos dois aí. A gente viu aí a pressão atmosférica, o barômetro que serve para medir, a pressão que o ar exerce, nossa experiência que nós vimos também, ok? E a questão aí do relevo, né? As águas das chuvas sobre o relevo. Esse daí a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Vamos iniciar com esse conteúdo aí, ok? E aí para casa, né, vocês fizeram aí a página 18, vão terminar agora a página 18 com o que já conquistei. Página 18 e 19 também. Muito obrigada e até a próxima. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho, que é revisão, tá? Capítulo 5, Living Together. Vamos revisar alguns sports e um pouquinho de respect, porque eu falei, teve um texto que eu trabalhei com vocês, mas eu tenho mais exercícios no livro sobre esse assunto. Então, let's go! Galera, na página 12 eu tenho aí duas atividades que na verdade não tem como praticar com vocês, tá? Mas eu vou só explicar o que ele pede. Talk to a classmate about your favorite sport and about the sports you play. É para conversar com um amigo sobre os esportes que você pratica e o seu favorito. Então ele traz aqui algumas expressões bastante... como é que eu posso dizer? Que a gente pode utilizar em bastante exercício, né? What's your favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? It's soccer. I always play soccer and I sometimes ride my bike. And you? Então ele ainda utilizou um verbo de frequência para falar com que frequência que ele pratica esse esporte, que é soccer. I sometimes play volleyball, but I never play soccer. Eu às vezes jogo voleibol, mas eu nunca jogo futebol. Então esse é um tipo de exemplo de diálogo. Já número 4, in pairs, look at the chart on page 10 and ask each other about your daily activities. Então ele pede para que vocês voltem naquele gráfico que vocês coloriram lá, pintaram bonitinho, né? Para poder fazer perguntas sobre ele, explicar aquele gráfico. Com que frequência você pratica as atividades que você pintou ali, né? Então vamos lá. Tem umas frases. What do you usually do at 10 in the morning? O que você faz frequentemente às 10 da manhã? I usually have a break at school. Eu frequentemente tenho o horário do meu intervalo, né? Tenho um intervalo na escola. Já agora aqui na questão 5, vocês vão poder resolver isso aqui na casa de vocês. Já que não está na escola, vocês vão responder conforme as respostas dos familiares de vocês. Ou se você conseguir ter contato com alguém por telefone, rede social, alguma coisa assim, vai ajudar vocês. Porque são bastante aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas para responder. E é o seguinte... Choose some routine activities and sports and complete the first column. Então você vai escolher alguns esportes ou atividades para completar essa coluna, sem nem mesmo saber de quem você vai perguntar. Primeiro completa ali. Vamos lá. Then interview some of your classmates and find out how often they do these activities. Então vocês vão, depois de completar a primeira coluna, vão atrás das pessoas para entrevistar. Bora lá. Eu coloquei um exemplo aqui da minha irmã, professora de ciências, Josilene. A atividade, basquetebol, coloquei aqui. Na segunda coluna eu coloquei o nome dela, tá? Como aluno de sala, mas como é uma atividade que é adaptada, então não tem importância. Só o name aqui leva em consideração. Name, Josilene. Vocês vão colocar o nome de quem vocês vão entrevistar. Aí vocês vão perguntar com que frequência a pessoa pratica aquilo, né? E depois da resposta dela, vocês vão adaptar para o inglês.
Bom, eu sei que a minha irmã, ela já jogou alguma vez na vida dela o basquete, só que raramente ela jogou. Então eu coloquei aqui no advérbio de frequência raramente, rarely. Se vocês colocarem algum esporte ou atividade aqui que o entrevistado de vocês nunca praticou, vocês vão ter que marcar no never. E conforme for maior a frequência que ele pratica determinada atividade, mais para a esquerda vocês vão indo, até chegar no always, que é 100% todos os dias a pessoa faz. Todo mundo entendeu isso? Eu espero que sim, porque agora a gente tem aí na página 12, dá aí uma olhadinha na página, não gente, I'm so sorry, página 12 não, é página 14, tá? Na página 14, algumas palavrinhas que vocês têm que relacionar ao respeito. Então vamos lá? Eu tenho várias e várias aí. Tem algumas que pode causar confusão, tá? Porque você, por exemplo, quando você olha aí coragem. Coragem está relacionada a respeito? Não, a princípio não. Não tem muito a ver com respeito. Por exemplo, compaixão tem a ver com respeito? O que você acha sobre isso? Tem a ver? Se você não sabe nem em português o que significa, vai ficar um pouquinho difícil. Então eu acredito que o professor Júnior sempre pede o dicionário ao lado, né, de vocês. E aí tá bem fácil essas palavrinhas para vocês darem uma olhadinha. Na verdade, gente, isso daqui não é só de interpretação, tá? Isso aqui também chega a ser resposta pessoal. Eu vou trazer o que eu penso sobre isso para vocês. E vocês marquem o que vocês concordam conforme eu marquei aqui. Olha só. Tudo que tá com X, eu fiz relação ao respeito. Compreensão, uma pessoa ser compreensiva, mais aceitável, uma pessoa honesta, se preocupar com compartilhar, né? É uma forma de respeito. Se eu estou num local com diversas pessoas, estamos todos ali se alimentando e eu tenho bastante, eu posso compartilhar. É até mais respeitoso eu compartilhar o que eu tenho do que eu comer, sobrar e jogar no lixo. Então, assim, é uma forma de respeito. Às vezes tem uma pessoa que não trouxe o alimento e aí eu vejo que está sobrando. Por respeito a ela, claro, não vou jogar comida no lixo, que absurdo é esse? Tem uma pessoa precisando ao seu lado, então é mais do que respeito isso, você doar um pouquinho do seu alimento. Então é só um exemplo que eu utilizei para ligar com compartilhar, tá bom? Então uma pessoa que ajuda, pessoa ser obediente, todo mundo que é obediente aos seus pais são pessoas respeitosas, não são? Então eu liguei isso a respeito também. Sem muitas delongas, vamos para a página seguinte, que na página seguinte tem aí o exercício 5, que é um quiz, que vocês vão responder e vocês vão chegar aí ao resultado que vocês acham. Vamos lá. Take the quiz below. Are you a respectful person? Você é uma pessoa respeitosa? Então vamos analisar isso daí. Marquem lá o xizinho no local certo, sejam sinceros. True para verdade e false para falso. Vamos lá. Primeiro aí diz assim: I treat other people the way I want to be treated. Então eu trato as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado. Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso para vocês, se vocês fazem isso ou não. A segunda: I am considerate of other people. Eu sou considerado, né, de outras pessoas. Eu considero as outras pessoas. E aí? A outra questão: I treat people with civility, courtesy and dignity. Então vocês pensem aí, vocês tratam as outras pessoas com civilidade, cortesia e dignidade? Depois, I accept personal differences. Eu aceito diferenças pessoais ou não? Né, que tem pessoas, né, que nós não somos pessoas iguais. A gente tem as nossas diferenças, mas tem pessoas ainda mais que tem alguma debilidade. Então você as trata com diferença ou com igualdade? Como que você faz? A outra questão: I work to solve problems without violence. Eu trabalho para solucionar problemas sem violência. E aí, vocês praticam isso ou não? E por último,
I never intentionally ridicule, embarrass or hurt other people. Eu nunca intencionalmente ridicularizo uma pessoa ou causo constrangimento ou até mesmo machuco. Eu nunca faço isso. Então, verdadeiro ou falso. Depois vocês vão contar, né, quantas coisas vocês conseguiram de verdadeiro, quantas coisas conseguiram de falso. Pontua quem colocar mais verdadeiro. Então, se você tem mais true, você pode marcar a letra A, que você se considera uma pessoa respectful. Agora, se você marcou mais false, né, preocupante, você vai marcar na letra B, I need to be more respectful. Você precisa ser mais respeitoso, ok? Dito isso, gente, eu tenho aqui ainda na mesma página o exercício 6, que aqui eu vou ter que fazer uma breve adaptação. O que é isso, professor? Olha só. No exercício 6 a gente faria aí cartazes, né, que a gente poderia expor ali pela quadra, cada um fazendo o seu desenho para montar um cartaz, na verdade. E esse cartaz deveria ter formas importantes que você demonstra respeito com as pessoas. Seja você ajudando, seja você ouvindo, seja você incluindo ela num exercício, numa brincadeira, numa atividade, é uma forma de respeitar as diferenças e habilidades das pessoas. Então esse quadrinho aí, vocês deverão desenhar, né, conforme ele diz aí. Crie cartaz sobre a importância e diferentes formas de respeitar as pessoas. Planeje seu trabalho e ouça as dicas do professor antes de começar. Então já orientei vocês, já dei até exemplos de como vocês podem fazer isso. Então ele diz que você pode usar o quadro abaixo para o primeiro esboço, que na verdade a gente vai deixar no esboço, porque por enquanto a gente não pode estar se juntando para fazer esse cartaz, tá bom? Você vai ter que desenhar, expressar esse respeito por desenho e tenta colocar nem que seja uma palavrinha, uma frase relacionada a esse desenho. Por exemplo, se você desenhar ajudando um colega que caiu e derrubou material no chão, você pode colocar simplesmente a palavrinha help, que é ajuda. Já é uma. Então assim, vocês são muito criativos, que eu sei, vocês vão desenhar, nomear esses desenhos, né, fazer essa relação de qualquer palavrinha que tenha associação com o desenho de vocês. Porque isso daqui, gente, é só para fechar o tema sobre respect. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, mas se não entendeu, estou disponível para vocês toda segunda-feira. É só observar o horário da turma de vocês. Combinado então, galera? A gente se vê então na próxima semana, na próxima aula ou no próximo atendimento. Bye, bye!